Olá, detetives, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos dar início à nossa revista e a lição 1, ela tem o tema Firmes como Rocha. A senha é Salmo 18, 2. O mistério que vocês vão colocar aí na partezinha aí da revista, né? Preenche aí, é qual deve ser meu comportamento diante daquele que me fortalece. E a Eureka, nós vamos descobrir depois que é a resposta do mistério, tá bom? Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós entregamos ao Senhor esta aula. Muito obrigado. Espírito Santo de Deus, conduz essa aula como o Senhor quiser. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor encontre, meu Pai querido, solos férteis no coraçãozinho dessas crianças, meu Pai, e que elas, Senhor, produzam frutos futuros, meu Pai, e até, Senhor, meu Pai, presentes em suas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Bom, o texto base dessa lição, ela se encontra em 1 Samuel 24, no versículo 4, 6 e 10. E também o Salmo 18 e Mateus, o livro de Mateus 7, no versículo 24 a 27, tá bom? Bom, a história que se baseia essa lição, né? Firmes como rocha, ela conta a história de Davi. Davi, um pastor de ovelhas, um pastor que defendeu as ovelhinhas do leão, do urso, que tocava um instrumento, a harpa, e lá ele compôs um monte de canções, né? Louvores para Deus que se transformaram em salmos. Ele agradou muito a Deus, porque tudo que Davi fazia, o Senhor se agradava. Quando ele estava cuidando das ovelhinhas, o Senhor se agradava, porque tudo que Davi fazia era como se fosse, ele estivesse fazendo para Deus, né? E não para os homens. E o Senhor se agrada muito disso. Então, quando você for fazer algo, você faça como você estivesse fazendo para Deus e não para as outras pessoas verem ou você ser elogiado, tá bom? Porque Deus está vendo e Deus vai te abençoar. Então, Davi, ele também foi ungido, né, como o sucessor de Saul. Por que houve essa... o Senhor pegou Samuel, profeta, né, e mandou Samuel ir até a casa de Jessé, e lá na casa de Jessé ungir a Davi. Porque Saul já não estava mais obedecendo às ordens de Deus. Quando o profeta falava, quando Samuel falava, Saul só queria fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Então o Senhor começou a se desagradar do reinado de Saul. E Saul, fazendo assim, começou a ficar longe de Deus. Ele já não mais agradava a Deus. Então o Senhor fez o quê? Foi lá e pediu, então, ele falou assim, vou fazer Saul, né, rei até o final do reinado dele, a possessão dele, que seria os filhos, não vão ser reis, porque o novo rei vai ser Davi. E aí, então, Davi, ele ficou conhecido ali porque ele tocava harpa, porque ele cantava, né? E um dia, o Saul estava muito triste, ele estava meio deprimido até, porque quando a gente fica afastado do Senhor, a alma da gente começa a ficar triste, né? Ela começa mesmo com um monte de coisas que ele tinha, vitórias, não era o suficiente. Porque quando a gente desagrada a Deus, a gente fica longe de Deus, porque a gente não está mais obedecendo a palavra dele, né? Então, o que acontece? Vem tristeza no nosso coração. Aí, então, mandaram chamar Davi. Aí, Davi foi lá e trouxe a harpa dele, né? O senhor de Sais falou, ó, tem um rapaz aí que toca harpa, que canta, e o que o senhor acha de trazer para cantar para o senhor, para tocar para o senhor? Ah, então pode trazer. E Davi, né, sem que o Saul soubesse que seria o novo sucessor dele, estava na frente dele,
tocando harpa e cantando. E alegrou Saul, tanto que alegrou que ele ficou, né, ali tocando. Quando ele está se sentindo triste, Saul mandava chamar Davi para tocar. E tanto é que o Senhor também fortaleceu Davi para ser tipo um herói ali em Israel, né? Quando apareceu aquele gigante Golias, e ali então o Senhor, né, foi através de Davi e matou Golias. Até ele falou assim, eu não preciso de armadura não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E ali então ele pegou uma funda, né, pegou uma pedrinha e tum, né, e bateu na testa de Golias, e Golias morreu ali. E ali a fama de Davi, ela se espalhou ali para Israel. O Saul pegou então, né, colocou Davi como chefe do exército dele, e ele então se tornou um guerreiro, né? E ali a fama de Davi começou a ser maior do que a de Saul. E nisso provocou inveja, né? Ciúmes no coração de Saul. E começou a ficar grande dentro da alma dele. Ele já não estava perto do Senhor, aí começou ainda a ter esses sentimentos ruins em relação a Davi. Porque o mal entra no coração, né? Se você não está com Deus, você está contra Deus, né? Então você está com o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus é o quê, né? É o mal. Então ele começou a ter esse sentimento por Davi. E Davi, ele teve várias amizades ali no reino, e um deles foi o próprio filho de Saul, que nós sabemos que o filho de Saul, Jonatas, ele foi avisar Davi, né, da intenção do pai, porque o pai resolveu que ia matar Davi, por causa de ciúmes, por causa de inveja. E ali então Davi teve que sair de Israel e ir para uma outra terra. E nessa outra terra, ele fez outras amizades. E essas amizades não sabiam guerrear, nada. Então ele ensinou todos eles a serem guerreiros, né? Como eles se defenderem. E um dia, depois que o rei Saul, a obsessão dele era pegar Davi. Enquanto isso, ele ia para as guerras, tal. E um dia falaram para ele, olha, Saul, o Davi está em tal lugar. Aí ele falou assim, então vamos lá capturá-lo. E aí, quando ele chegou numa caverna, ele quis fazer as necessidades dele, também descansar. E no fundo da caverna, quem estava escondido era Davi e os amigos dele, os outros colegas que ele tinha ensinado a ser guerreiros. E o Saul estava ali, e aí então eles falaram para ele, olha, Davi, Deus mandou o teu inimigo aqui dentro, agora vai lá e mata ele, né? Ele te deu o teu inimigo nas mãos. Mas Davi sabia que Saul era ungido de Deus e que ele não podia fazer isso, né? Que ia desagradar o Senhor, porque o Senhor não se agrada da gente usar da violência, né? E também a vingança pertence ao Senhor. Então, o que ele fez? Ele foi lá e cortou um pedaço das vestes de Saul, né? Do manto dele. E quando Saul estava saindo da caverna, Davi gritou de lá de dentro, Rei Saul, Rei Saul. Quando o rei Saul virou, viu Davi com um pedaço do manto dele, da roupa dele. Então ele percebeu que Davi teve a oportunidade de matá-lo, né, de se vingar dele, porque sabia que ele estava sendo capturado, né, que estava sendo perseguido, ia ser capturado e levado para até ser morto, mas ele não fez nada com o rei. E aí então ele pegou e deixou Davi. Ele falou assim, não, né, ele não mais perseguiu Davi e deixou Davi em paz. E assim é conosco também, né? O Senhor, ele quer que nós agrademos a Ele, né? Em primeiro lugar,
Porque quando a gente agrada ao Senhor, a gente é abençoado. Assim foi Davi. Davi, ele agradava a Deus, né? E no momento que ele poderia desagradar o Senhor, matando o inimigo dele, ele não fez isso. Ele simplesmente, né, poupou a vida do inimigo. Assim, o Senhor quer que a gente também ame os nossos inimigos. O Senhor Jesus diz assim, ó, que pra gente amar os nossos inimigos, né? Porque que vale a gente amar o amigo e odiar o inimigo? E assim Davi ensinou a gente a buscar a paz, né? Busque a paz, quando for depender de você, busque a paz, tá bom? Quando Davi teve essa experiência na caverna de deixar o inimigo dele vivo, né? E ele poder ficar em paz de novo, ele foi lá e escreveu o Salmo 18. O Salmo 18, ele era poesia que virou... o Salmo 18, ele virou uma canção. E os judeus mesmo, eles cantavam o Salmo 18 quando entravam lá no templo. Então, eu vou ler para vocês alguns versículos. E se você quiser saber na íntegra como que é o Salmo 18, você pega a sua Bíblia, né, e leia, tá bom? Então, olha lá, olha só o louvor. Davi, depois que ele passou por essa perseguição, que quase foi morto, né? Passou por essa aflição na vida, ele não reclamou, ele não murmurou, simplesmente ele louvou, né? E aí tá aí o Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz aos seus ouvidos, chegou o meu clamor perante a sua face. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Então o Senhor livrou Davi, né? Por quê? Porque Davi estava na rocha, estava firmado na rocha. Ele ficou escutando os homens lá falando, dando conselhos errados, mas ele queria escutar a voz de Deus. Não, ele orou para Deus, Senhor, o que eu faço? Olha o meu inimigo aí, aquele que me persegue, aquele que está me caluniando, aquele que quer ver eu morto, o que eu faço? E ele escutou a voz do Senhor. Então, quando a gente tiver dificuldades, quando a gente tiver tristezas, problemas, não temos que murmurar, não temos que reclamar, mas temos que louvar ao Senhor. Porque tudo isso nos traz experiências com o Senhor, né? Nos fortalece na palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz assim, ó, que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente não desanimasse, porque ele venceu o mundo. Então, se o próprio Senhor Jesus, o nosso modelo de vida, ele falou isso e ele passou por aflições, quem somos nós que não vamos passar? Então, o que nós temos que fazer? Seguir o exemplo, né, de Davi, louvar, louve. Se você está chorando, louve. Se você está alegre, louve. Se você está com problemas, louve. Se você está com dificuldades, louve. Porque o nosso Deus é maior do que tudo isso que nós estamos passando. O Senhor Jesus também disse que existe, lá em Mateus 7, 24 a 27, fala sobre 2 tipos de casa. Tem a casa que é firmada na rocha, que é Jesus, que obedece às palavras do Senhor, que segue o exemplo do Senhor, e tem aquela casa que é firmada na areia, né? Que não obedece à palavra do Senhor, que não segue o exemplo do Senhor, e aí vai vir uma tempestade. Vai vir uma tempestade aí, vai vir um vento bem forte, né? E aí o que vai acontecer? A casa que está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus, não cai. Pode vir problemas, pode vir dificuldades, pode vir aflições, ela vai estar firmada na rocha.
E aquela que não ouviu a palavra, que não guardou a palavra, que não praticou a palavra, o que vai acontecer com ela? Que não está no caminho do Senhor, o que vai acontecer? Vai vir a água e vai derrubar aquela casa, né? E ele explica, né, essa história, né? E a gente lembra a história dos 3 porquinhos, né? Quando o lobo vem, né? Porque as coisas são permissões de Deus, né? E aí, o lobo também, a gente pode simbolizar esse lobo como o lobo mau mesmo, o mal, né? Chega na casa de cada um, né? Aí uma casa tá na palha, outra casa tá no pau, na madeira, né? E outra casa tá no tijolo. Então, a casa do tijolo, a casa na rocha, ela permanece, mesmo com o mal chegando, mesmo com a perseguição, porque o lobo tava perseguindo os porquinhos, né? Mesmo com a perseguição, né? Ela fica firmada, ela não vai cair, porque Deus vai ser o protetor. Ele vai ser o rochedo, ele vai te cuidar de você, né? E vai te dar livramento contra o mal, tá bom? Essa então é a nossa lição, tá? E a eureka qual que é o nosso comportamento diante daquele que nos fortalece? De louvar ao Senhor. Louve ao Senhor, tá bom? Vamos orar? Senhor, agradecemos ao Senhor por esta lição, muito obrigado. Obrigado por cada um que assistiu e que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, meu Pai, a sempre dependermos do Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso rochedo. E não importa, Senhor, meu Pai, a tempestade que venha, o Senhor é que está no controle, no comando, Senhor, e nos cuidando. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Tchau.